Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu convido você para, junto comigo, estudarmos agora o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da Semana Santa. O texto se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 13, e nos diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a dizer? Executai-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção para vocês sobre alguns pontos que esse Evangelho nos apresenta que poucas vezes a gente para refletir. Você percebeu que aqui no Evangelho Jesus disse que vai entregar o pedaço de pão passado no molho para aquele que vai o trair. Só que pouca gente sabe a simbologia desse gesto. Ora, o pão passado no molho era um gesto de amor que o povo daquele tempo tinha. Era um sinal de que eu considerava muito alguém, que alguém era muito estimado. Só que é interessante você fazer uma releitura agora de que esse versículo, de entregar a Judas, quer dizer, Jesus ofertou amor a Judas, Jesus tinha consideração por Judas, Jesus acolheu Judas, porém, isso não foi capaz de agora tocar o seu coração, de transformar o seu coração. E aí é interessante você para refletir um pouco, o quanto o coração de Judas era um coração triste, frio, gelado, duro. E nós podemos então refletir um pouco sobre nós. Às vezes Deus nos ama e a gente fecha o coração, a gente não se abre para a sua graça. Só que é interessante, que a gente percebe, olhando para esse texto, dois extremos, 2 polos. Um é Judas, o outro é Pedro. Pedro sempre tem aquele perfil de ser muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito impulsivo. Ai, Senhor, eu quero dar a vida por ti. Mas Pedro não entende que, embora eu diga que eu quero dar tudo a Jesus, a nossa vida é como uma montanha russa, vai ter meus momentos altos e meus momentos baixos. Então, mesmo Pedro querendo dar tudo a Jesus, ele ainda vai negá-lo, ele ainda vai pecar. Todos nós, embora queiramos dar tudo de nós a Deus, nós sempre vamos acabar caindo. Então é interessante você perceber que de um lado tem aquele que quer entregar, mas que vez ou outra cai, mas caindo pode levantar-se. E em outro lado eu tenho a imagem de Judas, que Jesus dá tudo, mas que ele não quer deixar ser transformado por esse amor. Nós não somos chamados a sermos alguém que nunca peque. Sim, a gente é chamado a nunca pecar, mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos. Precisa da graça de Deus. É interessante que eu saiba que sempre eu vou acabar caindo, mas que eu não seja como Judas, que me acostume com a queda. A gente não pode se acostumar. Sabe aquele joelho ralado, que o metiolate não funciona mais, que o remédio que ardia não funciona mais? Não pode ser assim conosco.
Mas eu preciso permitir com que todos os pecados que eu cometo ainda me façam sentir essa dor porque eu me distanciei de Deus, porque eu magoei seu coração e por aí vai. Sejamos Pedro e não Judas. Mas aqui eu também quero chamar a atenção, né? Uma realidade muito interessante. É que todo mundo começa a se questionar. Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Né? É interessante essa reflexão. Aquele que é um discípulo de Jesus, ele sempre se questiona. Será que eu estou errado? Será que eu sou aquele que talvez vou trair o Senhor? A gente também tem que fazer essa reflexão, né? Será que eu também... Senhor, será que sou eu que vou trair? Será que sou eu que vou fazer isso? Tem gente que vive numa inércia tão grande que não para refletir. Será que eu estou errando? Será que eu estou pecando? Mas só está vivendo a vida e não para essa reflexão. Por isso que nessa terça-feira santa, além de meditarmos sobre as figuras dos dois polos, né? Judas e Pedro, nós também possamos então parar para refletir sobre essas minhas atitudes. Será que eu paro para refletir aonde é que eu estou chegando? Que passos eu estou dando? A Semana Santa é momento propício para isso. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.